Olá, amigos. Meu nome é Francisco Paca. Eu sou cirurgião bucomaxilofacial e estomatologista, mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, e estou aqui para falar para vocês do Afer. O Afer é um umidificante bucal produzido pela Biolab que tem como base o hialuronato de sódio. Como o assunto é umidificante bucal e boca, é importante que a gente faça uma revisão sobre a saliva, que é tão importante. A saliva tem as funções de lubrificação, de proteção, de digestão e a função excretora também, né? A saliva proporciona essa lubrificação da cavidade bucal, auxilia, né, na lubrificação do bolo alimentar, no processo de digestão, na proteção, né, por causa dos componentes antimicrobianos presentes na saliva, a função excretora. Então ela tem toda essa importância. A produção dela, como nós sabemos, se dá baseada nas glândulas salivares maiores e nas glândulas salivares menores, né? As glândulas salivares maiores parótidas, submandibulares e sublinguais. A secreção diária normal é de 1 a 1,5 litros e o pH salivar gira em torno de 7. A saliva ela tem uma composição diferenciada na dependência da glândula que a produz. As glândulas serosas, né, que tem a sua representação a parótida, ela faz um fluido pouco espesso, rico em enzimas, anticorpos, estatinas e representa de 20 a 25% do volume salivar total. As glândulas mucocerosas são representadas pelas submandibulares e sublinguais, que é um fluido mais espesso, rico em glicoconjugados e mucina. No que diz respeito à composição da saliva, ela se apresenta como 99% de água e 1% de proteínas, sais minerais e eletrólitos. Dentre essas proteínas, a gente pode destacar algumas delas e falar sobre a pitialina, que é uma amilase salivar responsável já pela digestão quando esse bolo alimentar se encontra na boca. Existe aí a lactoperoxidase, a lisozima, que tem ações antibacterianas, a prolina, a mucina, que tem uma capacidade de síntese de colágeno e uma função protetora, né, de proporcionar essa viscosidade na saliva. A gustina, que é uma proteína que exacerba o paladar dos alimentos. A lactoferrina, que tem uma ação antiviral. Os glicoconjugados, que proporcionam, né, o endereçamento das proteínas, a interação célula-célula, a interação célula-matriz. As imunoglobulinas, responsáveis também pelos mecanismos de defesa, que já se iniciam pela boca, que é uma porta de entrada, né, para micro-organismos também. E os produtos inorgânicos, que também estão presentes, né, os eletrólitos e sais minerais. Legal. Aqui algumas referências, né, que se baseiam aí a composição salivar. E o nosso objetivo é informar as alterações de patologias bucais de interesse para o uso do hialuronato de sódio. Uma alteração muito importante é a xerostomia. Cheiros do grego quer dizer seco, estoma do grego também boca. O interessante é que xerostomia não quer dizer necessariamente com a secura da boca. Hoje nós chamamos de xerostomia a sensação subjetiva de boca seca, como também a secura da boca propriamente dita, né? Hoje sabemos que a prevalência é muito elevada, de 10 a 30% da população de maneira geral possuem xerostomia. Aqui eu selecionei 2 trabalhos que colocam exatamente as prevalências, né, na população de maneira geral. Então, nesse primeiro trabalho, os autores chegaram à conclusão, foi feita uma revisão sistemática, e os autores chegaram à conclusão que tem uma prevalência de 22% na população adulta, e nos idosos, acima de 60 anos, 27,2%. Num outro trabalho, também de revisão sistemática, os autores chegaram à conclusão que nos pacientes acima de 75 anos, 46% possuem xerostomia. E na diferença entre homens e mulheres, nas mulheres é mais frequente. Nas mulheres, essa variação vai de 20% a 46%, enquanto nos homens de 13% a 26%. Isso só para demonstrar o quão frequente é a xerostomia nos nossos pacientes. Existem uma série de fatores, né, que proporcionam essa xerostomia. Hoje nós sabemos que o fumo, o álcool, medicamentos e drogas, algumas doenças e síndromes, estresse emocional, a radioterapia, até mesmo alguns alimentos podem proporcionar e ocasionar essa xerostomia. Esse slide é muito importante,
que demonstra a quantidade de drogas xerostogênicas disponibilizadas no nosso mercado, né? Então, todos os nossos pacientes, e isso inclui todas as especialidades, basicamente, podem ser submetidos a esse tipo de droga, consequentemente proporcionando uma diminuição na salivação. Então, daí a indicação do hialuronato de sódio sendo importante em todas as especialidades. Algumas doenças e síndromes que diminuem o fluxo salivar, né? A xerostomia congênita, a síndrome de Sjögren, que é tão conhecida, a diabetes, o alcoolismo, a fibrose cística, que é uma alteração que proporciona a obstrução dos ductos salivares, a doença de Addison, que é a insuficiência adrenal primária, cialodenites de maneira geral, síndrome de Cushing e neoplasias. A síndrome de Sjögren, que é tão frequente, ela se manifesta através da tríade de Sjögren, né, onde nós percebemos nos nossos pacientes a queratoconjuntivite associada à xerostomia e a artrite reumatoide. Nos casos mais severos, né, que nós chamamos de terciários, apresenta alterações pulmonares, alterações do sistema nervoso, linfomas, etc. A síndrome de Sjögren, como nós sabemos, é uma alteração autoimune que tem todo esse comprometimento. Também se sabe que ela é muito mais frequente nas mulheres em relação aos homens. Os trabalhos dizem que para cada 9 mulheres com Sjögren, apresenta-se um homem. E o diagnóstico é feito através do exame clínico associado à biópsia de glândula salivar menor e os exames sorológicos para Sjögren. Aqui eu coloquei as consequências da xerostomia. Então, o paciente que tem xerostomia, ele passa por várias dificuldades, né? Então, tem o aumento das cáries, o aumento da doença periodontal, o aumento das gengivites, né, no que diz respeito à parte odontológica. Promove-se uma desmineralização do esmalte, desmineralização das raízes, do cemento dos dentes, aumentando, então, essas possibilidades de cáries. A litose, a presença da saliva é muito importante para promover essa lubrificação bucal e combate a litose, até os elementos antimicrobianos, proporcionando, né, um hálito agradável. Queimação e ardência, o paciente que tem a boca seca se queixa, né, de ardências bucais, além da dificuldade em falar, dificuldade em deglutir, alterações gustativas, né, a saliva, como eu falei, existem proteínas que aumentam nessa capacidade gustativa, aparecimento de ulcerações, também no paciente que tem xerostomia, e doenças oportunistas. O exemplo clássico é o aparecimento das candidíases. Então, nesse slide eu coloquei algumas imagens de pacientes com xerostomia para demonstrar, né, o quão seco é essa boca, quão seco é essas mucosas, deixando então esse ambiente propenso ao aparecimento aí de infecções oportunistas e todas essas dificuldades aí que eu discorri no slide passado. Aqui eu estou demonstrando algumas formas de candidíases, né? Então, essa secura bucal proporciona aí o aparecimento dessas infecções oportunistas, sejam elas, as candidíases principalmente, sejam elas na forma de pseudomembranas ou na forma atrófica, na forma eritematosa. Aqui para mostrar o quanto interfere na odontologia propriamente dita, né, na presença de cáries, da doença periodontal, nas gengivites. Então, fortificando a ideia de que a saliva é muito importante para a saúde bucal, para a saúde odontológica, principalmente. Eu separei um trabalho que consegue descrever todas as substâncias, sejam elas naturais ou artificiais, na tentativa de se combater a xerostomia. Então, nos últimos anos, uma série de artigos foram publicados com lançamentos, né, de produtos, tentando aí se estabelecer protocolos para o tratamento da xerostomia. Aqui eu falo das ações e benefícios, né, do ácido hialurônico, do hialuronato de sódio, que no final das contas é a mesma coisa, são sinônimos. Depois eu vou explicar melhor por que a terminologia hialuronato de sódio é mais adequada. Tem várias funções. Então, a hidratação e proteção do epitélio, né, da boca, manutenção das trocas intercelulares, o equilíbrio hídrico da boca,
capacidade viscoelástica e higroscópica. Ação anti-inflamatória é muito importante, está presente no hialuronato de sódio, ativando células, ativando a quimiotaxia, a fagocitose, favorecendo a resposta imunológica. Ação cicatrizante, promovendo o crescimento de fibroblastos e células mesenquimais. O hialuronato de sódio também tem uma ação angiogênica e uma ação antioxidante. Todas situações que muitas vezes nós temos, né, como hábito achar que o hialuronato de sódio, o ácido hialurônico, só tem uma função de hidratação, pura e simplesmente, uma ação higroscópica. E aqui nos trabalhos nós verificamos que ele tem uma série de outras responsabilidades. Essa ação higroscópica contribui para o preenchimento da manutenção dos espaços intercelulares. A propriedade viscoelástica permite manter esses espaços e proteger as superfícies. Favorece, né, o meio intraextracelular, reduzindo a penetração de micro-organismos. Então, essa ação bacteriostática é importante. Nesse slide eu coloquei as características do hialuronato de sódio, que já são sabidas, né, de outras áreas. Isso, né, já é discutido e conversado por muitos, o efeito condroprotetor, o efeito, né, de redução dos impulsos nervosos, proporcionando uma analgesia, aumentando a permeabilidade dos tecidos, acelerando a expressão e entrega de drogas. Dentre o assunto, né, ácido hialurônico, hialuronato de sódio, você sabe que ele está presente em todo o nosso organismo. E ele tem uma responsabilidade de que quando você sofre alguma agressão, está participando de uma inflamação, por exemplo, os índices de ácido hialurônico, de hialuronato de sódio no próprio organismo se elevam, exatamente na intenção de proporcionar essa proteção. Na realidade, o hialuronato de sódio e o ácido hialurônico são as mesmas substâncias, são sinônimos, né? O hialuronato de sódio foi descrito pela primeira vez por Mayer e Palmer, em 1934. Ele é um mucopolissacarídeo, composto pelo ácido D-glucurônico e o N-acetil-D-glicosamina, unidos alternadamente pelas ligações beta. Segundo Balazzo e colaboradores, a nomenclatura hialuronato de sódio é mais apropriada para os polissacarídeos, mas tanto um quanto o outro são discorridas, né, pela comunidade científica. Aqui eu coloquei alguns exemplos da indicação do hialuronato de sódio na cavidade bucal. Então, xerostomia, como foi discutida, a hipossalivia, síndrome de Sjögren, síndrome da ardência bucal, aftas maiores, né, que são chamadas aftas de Sutton, síndrome de Besset, síndrome de Steven-Johnson, ulcerações traumáticas, mucosites, sejam elas mucosites idiopáticas ou mucosites em consequência da radioterapia ou da quimioterapia, estomatites, candidíases, glossite migratória benigna, líquen plano oral, pênfigo vulgar, pemphigoides de mucosa, gengivites e periodontites, a indicação para pós-operatório de procedimentos cirúrgicos. Então, o ácido hialurônico, o hialuronato de sódio, tem aí uma função em diversas situações na cavidade bucal. Aqui eu coloquei um trabalho muito interessante que foi observado em mulheres, feito aí um questionário e um teste objetivo. Então, tinha um teste subjetivo através de um questionário que se perguntava se a paciente tinha sensação de boca seca e se fazia um teste de fluxo salivar propriamente dito. Depois de chegada a essas conclusões, essas queixas de xerostomia, foi-se administrado, né, o hialuronato de sódio, o ácido hialurônico, e as pacientes perceberam uma sensação de hidratação muito significativa. E naqueles casos que eram medidas, né, feitos aí a fluxometria salivar, também foi percebida um aumento nessa umidificação, nessa salivação. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de imagens de lesões de boca ou doenças de boca que têm a sua indicação para o tratamento com o hialuronato de sódio. Então, as aftas vulgares, afta de Sutton, né, que são as aftas maiores,
as ulcerações traumáticas, pênfigoide benigno de mucosa, o pênfigo vulgar, a glossite migratória benigna, o líquen plano, que também é uma doença inflamatória, uma doença autoimune com manifestação bucal. Outro exemplo de líquen plano, as mucosites, sejam elas, como eu falei, de origem idiopática ou medicamentosa, ou pós-tratamento oncológico. Aqui é um trabalho muito interessante no que diz respeito à comparação do hialuronato de sódio e a triancinolona, né, que é rotineiramente utilizada para as aftas. Então, se mostrou o hialuronato de sódio mais eficiente, principalmente no que diz respeito à eliminação da sensibilidade dolorosa. Então, nos pacientes que eram tratados, né, com hialuronato de sódio e com triancinolona, percebeu-se que ele tinha um efeito, o hialuronato de sódio, uma ação analgésica mais eficiente. Nos dois trabalhos foram feitos, né, dois trabalhos extensos e recentes, foram feitos essa comparação e se comprovaram da mesma maneira que o hialuronato de sódio se mostrou mais efetivo no combate à sintomatologia dolorosa nas aftas vulgares. No que diz respeito à odontologia propriamente dita, existe um trabalho de revisão sistemática também, onde foi percebida aí a utilização em periodontites, em cirurgias bucais, em implantes, extrações de dentes do siso, levantamento de seio maxilar, tratamento de úlceras traumáticas e aftas, e foi percebido que teve uma melhora significativa na condição inflamatória quando se utilizado o hialuronato de sódio nesses casos de doenças e pós-operatório diretamente ligados com a odontologia. O hialuronato de sódio ele tem uma grande ação também na odontologia hospitalar e na medicina, né, hospitalar propriamente dita, nos pacientes internados, sejam eles em enfermarias, em apartamentos ou em UTI principalmente, né, para proporcionar essa umidificação bucal, combater eventualmente ulcerações que estejam sido ocorridas por conta da intubação, né, para paciente pós-tratamento oncológico, como eu falei, as mucosites estão presentes, né, depois das radioterapias e das quimioterapias, para tratamentos pós-operatórios de cirurgias bucomaxilofaciais e cirurgias de cabeça e pescoço. Então, existe uma infinidade de situações dentro do ambiente hospitalar que o hialuronato de sódio tem aí a sua indicação. As vantagens, né, em relação a outros produtos disponíveis é que ele tem uma facilidade de uso por ser em spray, né, não há necessidade de bochechar, ele é praticamente insípido, né, tem um gosto muito discreto de menta, não exige coordenação motora para você fazer a utilização dessa terapêutica, bastante eficiente, né, na hidratação e não tem riscos de engasgamento, aspiração de vias aéreas. Então seriam situações de grande indicação para o ácido hialurônico. O Afer, como eu falei, é um produto à base do hialuronato de sódio. Ele tem na sua composição, além do próprio hialuronato de sódio, a presença de edetato disódico, né, que é um quelante, um estabilizador, o glicerol, que auxilia na função da higroscopia e viscosidade, o cloreto de benzalcônio, que é um antisséptico, o xilitol, que também é um antisséptico, e o aroma de menta, né, para proporcionar esse discreto sabor, e a trolamina, que é um cicatrizante. Agradeço aí a atenção, me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos. Muito obrigado.